Aleluia. Amém. Deus é bom, amém? Deus é bom, amém? Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso, gente. Bom é pouco. Bom é pouco. O que é ser bom diante de quem nos dá tudo e nos faz tudo? O que é ser bom diante de quem criou todas as coisas? O que é ser bom diante daquele que faz o dia ser dia, a noite ser noite, e mesmo tendo todas as coisas ruins que acontecem aí fora, nós continuamos de pé. Deus é bom em tudo que Ele faz e em tudo que Ele é. Deus é bom. Ele é tão bom, que Ele pegou Jesus, o melhor dele, e deu em nosso lugar. Você já agradeceu isso ao Senhor hoje? Você já agradeceu a Deus hoje o que Ele tem feito por você? Você já pensou hoje: Deus, me acordei, abri meus olhos, estou vivo? Você já pensou em quantas pessoas nesse momento estão no meio de conflitos e guerras, e você está aqui, guardado? Deus é bom em todo o tempo, e não há dúvida do que Ele é. Não há sombra de dúvida, nem variação. Não há. Amém? Pense no louvor topado, amém? Pai, eu te dou graça, Senhor, essa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todo esse momento. Te agradeço, Pai, pelas coisas boas e maravilhosas que Tu tens depositado dentro de nós e nos nossos dias. Te agradeço, Senhor, por estar aqui presente diante de Ti. Te agradeço por ser hoje Teu filho. Teu filho. E poder olhar para Ti, Senhor, livre de todas as amarras. Olhar e Te dizer: Pai, eu Te agradeço, Pai. Aleluia. Amém? Podem sentar. Obrigado. Valeu, Denise, obrigado. Meu amigo, pense que eu cheguei com... A Denise estava ministrando açúcar, tocando açúcar, eu cheguei com sal. Mas o louvor é topado, amém? Vou precisar da ajuda da mídia aí para soltar uns versículos aqui hoje, viu? Hoje vai ser muita Bíblia. A gente está encerrando hoje esse tema, a autoridade do crente. E eu queria não fazer um resumo de tudo, um fechamento de tudo, porque eu tenho certeza que tudo que vocês receberam durante essas semanas aí, as pessoas que vieram ministrar aqui, tenho certeza que todas elas trouxeram o esclarecimento e o entendimento do que é ter essa autoridade e do que é ser a autoridade de Deus. Amém? E essa autoridade do crente, na realidade a gente tem uma posição, uma herança de domínio sobre isso. E eu queria começar com 2 versículos que seriam muito importantes para a gente. Queria que a mídia colocasse aí Efésios capítulo 1, a partir do 17. Efésios 1, 17. Amém? Vamos lá. Para o que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Vai para o 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vai para o 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder. 20. O qual exerceu ele em Cristo, o poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. A qual, agora é com a gente, viu? É o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu queria que agora fosse comigo, deixa eu abrir aqui rapidinho, Lucas 10, 19, para a gente fechar. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis, aí vos dei autoridade. Ei, é como ele estivesse dizendo, ei, vós, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Autoridade não é baseada em sentimentos, não é jejum, não é fazer orações somente. A autoridade não está baseada no que você sente, no que você faz, naquilo que você é. A autoridade, ela é uma posição. Observe que lá em Efésios, quando eu pedi para vocês lerem Efésios, a partir do capítulo 1, do versículo 17, Paulo, ele ora por quê? Por que Paulo está pedindo ali? Ele está pedindo poder à igreja? Ele está pedindo o quê? O que ele está dizendo ali? Conhecimento, entendimento, sabedoria. Que o Senhor abra os olhos do vosso coração. Para quê? Para que a gente possa entender o que é e para que é que nós fomos chamados. Paulo, em todo o tempo, ele está orando por conhecimento. Porque esse poder, essa autoridade é posição. Quando a gente tem entendimento daquilo que nós somos, nós sabemos muito bem a autoridade que nós temos. A autoridade de um crente, ou melhor, eu não gosto muito desse nome crente. A autoridade do cristão. A autoridade do cristão é posição, identidade. Ou você sabe quem você é e entende o que é que esse poder fez. Quando Paulo ora sobre esse poder, ele é muito claro em dizer o que esse poder fez. Ressuscitou Jesus Cristo. E o colocou à destra de quem? De Deus. Quem é que está sentado à destra de Deus? Jesus. Jesus é o quê? O cabeça. E a igreja? E a cabeça está separada do corpo? E quem é que está sentado então junto de Deus? Somos nós. Posição. Corpo está acima dos pés. Está não? Quem está debaixo dos meus pés? Posição, entendimento, conhecimento. Como nós somos uma igreja que lê, que estuda, que busca. Alguém já prestou atenção lá em Gênesis 1, capítulo 26? Abra aí para mim, Gênesis 1, capítulo 26. Bora lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Segue. Tenha ele o quê? Domínio. Sobre o quê? Peixes,
no mar, sobre as aves do céu. É como se ele estivesse explicando assim, ó, olha, peixe é dentro d'água, viu? Ave voa, fica no céu. Vamos lá. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos. E agora, leia aqui o que está escrito aqui atrás. Répteis que o quê? Rasteja, né? Quem que apareceu para Eva? Ela faz o quê? E o que foi que Deus disse que a gente ia fazer? Quando ela mordesse o nosso calcanhar, a gente ia fazer o quê? Você ainda não pegou, não. Pegou ainda não. Espera aí, volta. Volta. Cabeça, Jesus. Domínio, conhecimento. Corpo, igreja. Domínio, conhecimento, corpo, igreja. A igreja assentada com Deus, ao lado dele, com Jesus Cristo. Os pés, onde está, acima de Satanás. Desde Gênesis, Deus era tão bem entendido daquilo que ele estava fazendo, que ele já deu ao homem o domínio que um dia ia ser tirado dele e que ia devolver para ele fazer o quê? A mesma coisa que ele tinha dito lá no início. Você vai pisar serpentes e escorpiões, você vai botar o domínio sobre todas as coisas do mal. Isso é o que eu te dou. A autoridade é posição. Ou você entende o que você é, e em quem você está, ou você não exerce autoridade nenhuma, não sabe de nada e continua vivendo aí achando que está sabendo de tudo e tendo autoridade sem entender nada. Bíblia é para ler. O Espírito Santo é trazer revelação. Ou a pessoa senta, lê, aprende, entende o que a gente é, para fazer esse poder que a gente tem aqui, ó, está com a gente hoje. Você sabia que Adão, Eva, Moisés, esse povo todinho lá de trás, ele não tinha esse poder. Ele não tinha. Nenhum deles tinha esse poder, não. Quem tem hoje somos nós. Quem tem hoje somos nós. Foi para frente. Abre aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6, para a gente confirmar o que está escrito, para a gente entender qual é a nossa posição em Cristo. A gente vai ter, sabe, quem está fazendo o remo aqui? Tem alguém fazendo o remo aqui? Amém? Você vai ouvir muito essa palavra, em Cristo, lá no remo. Vamos falar muito sobre isso, em Cristo, no qual, por quem, o cabeça. É justamente isso, para colocar na tua mente e no teu coração, aonde você está, qual é a posição que você ocupa, o que você é em Cristo. E juntamente com Ele quem? E juntamente com Ele quem? Jesus, que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, sentado ao lado de quem? De Deus. É a Bíblia quem está dizendo. Tudo que a gente fala tem que estar respaldado nessa palavra. Não é no que você acha, nem no que você pensa, não, meu amado. Porque a autoridade não é dada por quem faz jejum, não. Você pode morrer fazendo jejum. O jejum, ele vai lhe tornar mais sensível às coisas do Senhor. Vai ser mais fácil de você entender e perceber. Entendeu? O jejum, ele nos aproxima mais em termos de sensibilidade às coisas do Espírito. Você está lembrado quando Jesus Cristo foi levado ao deserto? Trouxe agora a mente, ó. Ele passou 40 dias e 40 noites fazendo o quê? Em jejum. Para quê? A melhor explicação do jejum é dessa. 40 dias e 40 noites. No último dia, na última noite, foi que Satanás chegou para tentar ele, para ver que ele estava sentindo fome. Agora eu pego ele. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha.
Ele sabia a autoridade que tinha. E em todo o tempo ele respondeu como? Na palavra. Tudo que ele falou para Satanás foi na palavra. E aí a gente vai entender duas coisas que a gente ouve falar muito. Dunamis. E uma outra palavrinha que talvez vocês não lembrem, exousia. Dunamis e exousia. Poder, dunamis. Exousia, autoridade. Você tem, exousia, autoridade legal para usar o nome. E poder, dunamis, para aplicar esse nome. Isso é dado a você. É isso que a gente tem, é que a gente precisa entender que nós vivemos com isso, e isso é um direito nosso. E muita gente continua, sabe, patinando nas coisas de Deus, essa é a palavra certa, patinando nas coisas de Deus e passando por certas coisas na vida, porque não tem, sabe, sensibilidade nem autoridade para chegar e dizer, não, basta, chega, aqui é como eu quero e como tem que ser. Ditar as coisas, dar ordem às coisas. Quando o pastor Emiliano pediu para mim para eu falar sobre essa parte de autoridade, me veio à mente 2 livros. São muito bons. E como eu disse, a gente é uma igreja que lê. A Autoridade do Crente é um livro do Kenneth Hagin. E Igreja Triunfante, alguém já leu? Alguém já leu esse livro? Se não leu, vá ler, viu? Vá ler, que ali, tudo isso que eu estou dizendo aqui, você vai tirar dali e vai entender muita coisa. Quando Kenneth Hagin escreveu esse livro, A Igreja Triunfante, ele pensou e trouxe ao espírito dele 3 coisas importantes que tem naquele livro, que vai tratar justamente sobre essa questão de como aplicar essa autoridade, como ser essa autoridade. Como eu ter autoridade sobre o reino das trevas. O que é o reino das trevas? É o mundo espiritual onde a gente vive, sabe? Eu não vou estar me atentando aqui a dizer que é a igreja triunfante, a igreja que luta e a igreja que derrotada, não. Não vou estar falando disso. Eu quero trazer os 3 principais pontos onde ele abordou a autoridade que a gente tem. Onde ele começou a falar sobre como a gente exerce, como o cristão deve exercer a sua autoridade. Ele já começa falando, Satanás é um inimigo derrotado, o diabo é um inimigo derrotado, perdedor. Abra aqui para mim em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Presta aí. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Só que eu quero fazer outra coisa, deixa eu pegar aqui. Eu quero pegar desde o início aqui, Colossenses 2. Vai para o 13. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Volta para o 14. Vou dar o fundamento aqui, que foi a coisa mais importante que teve no momento da crucificação. Tendo cancelado o escrito de dívida, como é que Cristo cancelou esse escrito? A gente diz que Cristo pagou todos os nossos pecados, mas ninguém sabe como foi, não foi? Alguém sabe como foi? Preste atenção numa coisa. Na época que o Império Romano ele coexistia, a crucificação era considerado o mais alto grau de sacrifício que tinha, era o topo. Só era considerado julgado e considerado crucificado aquele cara que tinha cometido os piores crimes. Ele era considerado a pior espécie de pessoa, o mais maldito de todos os seres. Por isso que a Bíblia diz: maldito
todo aquele que for colocado no madeiro, madeira cruz. E ali, quando ele foi para aquela cruz, ele foi considerado como maldito de todos. E para crucificá-lo, o Império Romano tinha que provar e cravar nele a culpa e a responsabilidade porque ele estava sendo crucificado. Todas as cruzes recebia no topo dela uma tarjetazinha, uma madeira com todos os crimes que aquele abençoado tinha feito. Tudo era colocado ali. Na de Cristo, quando a Bíblia diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. O que estava escrito naquele pedacinho de madeira lá? Cristo, Jesus Cristo, Rei dos judeus, ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele morreu como rei, porque ninguém disse que ele era rei. Está lembrado quando os sacerdotes fizeram toda aquela arrumação lá para prender Jesus Cristo, julgar? Não encontraram nenhum crime nele que condenasse, mas teve uma coisa que eles rasgaram a veste. Quando ele blasfemou no entendimento deles, quando ele disse, tu és rei, ele disse, tu dizes que eu sou rei. Naquele momento eles disseram blasfêmia, só que não era blasfêmia. E ele foi levado diante de quem? Pilatos. Pilatos olhou e disse, eu não posso julgar ele, manda para Herodes. Mandou para Herodes, chegou lá e disse, não, ele não é da minha região, devolve ele para Pilatos. Chegou Pilatos e disse, eu lavo minhas mãos, porque eu não vejo crime nenhum nesse homem. E ele foi crucificado como o rei dos judeus. No resumo, a blasfêmia que Cristo tinha dito era aquele pecado que estava encravado na cruz. E ali, todos os escritos que tinha, tudo que estava pagando por nós, foi naquela cruz. Então, quando a gente diz assim, que estava cravado naquela cruz, foi porque ele morreu, porque ele foi considerado um judeu e ele era considerado um rei. Só que ele era rei. Ele é rei. E aí, quando a gente vai aqui e diz, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vai para o 15 agora. Vai para o 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui, ó, Cristo disse, ei, não sou eu o culpado? Eu não sou o rei? Eu não estou pagando agora o pecado? Eu não estou pagando todos os preços? Pois a partir de agora, eu vou descer e vou resgatar de lá de dentro, com a autoridade que eu tenho como rei, eu estou descendo, e trazer o que estava cativo, que era o cativeiro que nos prendia. E ele foi lá, no inferno, tá? No seio de Abraão, onde estavam separados, que quem lembra que no começo, certo, o inferno era isso, era o Hades, separado, isso é a escatologia, depois eu explico melhor. Ele resgatou e subiu. Quando ele desce como? Ele desce como o quê? Unigênito. E quando ele sobe como? O primeiro de quê? Da igreja, nós, o cabeça, e depois vem o corpo. Isso é autoridade. Então, quando você ouvir dizer, foi cravado, por que Jesus Cristo pagou meus pecados? O pecado que ele pagou foi isso aqui, ó, Colossenses 2, capítulo 13 até o 15. Ele explica tudo isso direitinho. Ele fala por que ele foi crucificado. E por que ele foi para aquela cruz. E isso é que é importante. Eita, deixa eu abrir aqui. Eu fechei tudo. E aí, a gente entende então que Satanás é um inimigo derrotado. Ele perdeu ali, porque ali ele foi despojado, publicamente. E uma coisa, gente, que a gente inviabiliza toda a nossa autoridade, é quando a gente abre a boca para dizer, como crente, eu estou na luta. Ô criatura,
Uma vez uma pessoa chegou para mim dentro da igreja e disse: eu sou um crente mesmo. Como é que tá, bicho? Rapaz, estou na luta, estou vivendo aqui, estou só na batalha, nas pelejas. Eu digo: é mesmo, é? Eu digo: é mesmo, velho. E tu? Eu digo: rapaz, não vive nessas coisas não. Minhas lutas não é assim não. Não vivo nessas lutas tuas não aí. Oxi, que igreja você é? Eu digo: a igreja calma, tranquila, consciente, sabe? Mas essas lutas eu não vivo não. Eu disse: como é que me diga uma coisa, meu irmão? Me explica uma coisa. Como é que a gente luta com alguém que já está derrotado? Me diga. Ele ficou assim olhando para mim e disse: como é que a gente luta? Como é que a gente vence o que já está vencido? E tem 2 vitórias. Não vence, venceu, acabou. Por que eu ainda continuo com essa ideia, me desculpa a palavra, medíocre, de que eu sou uma igreja que vivo em luta? É por causa daquela passagem que diz lá em Efésios: a nossa luta não entra contra carne e sangue? É por causa disso? Está errado, fofo. Está errado. Ali é manter a sua posição de vitória, porque ele diz que nós somos mais que vencedores. Quando o cara é mais do que vencedor, ele tem consciência que ele já venceu e é vencedor, ele vai manter a vitória que Cristo conquistou. Não foi você nem eu, foi ele. Então, quando o cara chega e diz assim: mas eu estou em luta, não estou em luta, eu estou mantendo o que Cristo ganhou e venceu por mim. Isso é consciência, é posição. Eu não vou estar mais guerreando não, Zé. Porque a Bíblia diz que a gente, nossa luta é contra as principais das potestades, mas ela não já foi despojada? Não já foi? E o que esse mesmo Efésios capítulo 6 disse, quando ele diz assim: permaneceis firmes? Na posição de quê? Ele está tratando de um itemzinho chamado armadura de Deus. A armadura de Deus é um equipamento de quê? De ataque ou de defesa? A defesa é para quê? A defesa é para quê? Manter. A gente mantém, as nossas armas mantêm a nossa vitória. Você sabia que quando Cristo voltar, já tem recolhido a sua igreja, quando ele for enfrentar Satanás, tu acha que ele vai com a gente, é? É isso que a Bíblia diz, é? Vocês não leram escatologia não, minha gente? A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele virá o cavaleiro, ele vem sozinho. Sabe por que ele vem sozinho? Porque ele não vem mais lutar contra Satanás, ele vem fazer o quê? Prendê-lo. E lançar ele aonde? E depois a igreja vem junto. Aí eu estou em luta. Luta do quê, criatura? Luta com a tua burrice, ignorância. Ler, meu irmão. Vá ler. Pega o livro Autoridade do Crente, que ele destrincha isso aí todinho para você. Pega o livro Igreja Triunfante, vá ler. Eu estou em luta, meu irmão. Sou um crente, eu tenho autoridade. Tem nada. Tem não. Você não tem não, porque você não sabe nem quem você é. Manutenção da vitória. É esse o papel da gente. Abra aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu vou mostrar aqui uma coisa. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fazer o quê? Ele está mandando aqui alguém atacar o diabo? Você sabia que a posição de resistência é de quem é vitorioso, que sabe o que é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui, é confirmação de autoridade. Tá? Outra coisa que a gente tem autoridade. Você tem autoridade sobre o seu corpo. Nenhuma doença pode
se estabelecer no seu corpo. Ela pode até chegar. Nem o mal pode se estabelecer, ele pode até chegar. Não existe essa coisa de dizer que porque eu sou hoje cristão, eu estou aqui no mundo e eu não vou ter nada. Mentira. Vamos começando logo a botar os pingos nos i. Mentira. Todo mundo vai passar por problema. Todo mundo vai passar por doença. Todo mundo vai passar por situações. Eu mesmo passei agora, esses últimos 15 dias, meu amigo, só Deus mesmo para dizer, vamos lá, para vencer. Eu digo, dá um jeito aqui. Mas eu vou vencer. Então, a posição que a gente tem nos dá o entendimento e o conhecimento de que nós já somos vencedores. Então, a gente tem o quê? Manter nessa posição. Vai chegar a doença? Vai. Vai sim. Vai adoecer? Vai. Vou. Isso aqui não é carne? Ou isso aqui é nem o Wolverine? Adoece, negão. Agora, quando você sabe quem você é, nem a doença se estabelece. Ela sai. Vou lhe dar um exemplo. Em 2024, eu tive um problema sério no pâncreas. Eu fui internado e lá eu descobri uma série de coisas que estavam me fazendo mal. E naquela noite, eu estava lá internado lá, a primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, eu não vou morrer agora não. Eu já tenho muita raiva para fazer. Não vou morrer agora não. Eu não aceito esse negócio não. Eu sei que eu errei, eu estou gordo, eu estou assim, estou frito, estou cozinhado, mas não aceito esse negócio não. A primeira palavra que Deus me deu foi, a minha graça te basta. Pronto. Minha amiga, eu peguei aquilo. No outro dia o médico veio. Olha assim, assado, não sei o que e tal. Vou passar você para um oncologista. Eu digo, passe. Passou. Foi para lá, foi para cá, e mexendo para lá e tal. Eu disse, segunda-feira eu saio daqui. Foi para lá, quando foi na segunda-feira, disse, e aí, tudo bem? Disse, tudo bom. Eu olhei teus exames. Sou oncologista, tá? Olhei, fizesse teus exames. Vou fazer o seguinte, o teu tratamento eu vou fazer em casa, tá certo? Certo. Você, semana que vem, vai lá no meu consultório que a gente vai fazer novos exames e eu vou passar uma medicação para você, tá certo? Tá certo. Aí ele olhou assim, semana que vem não, vai com uns 15 dias. Melhor. Aí ele, vou lhe dar uma testada, se precisar não. Deixa eu ir para casa, amanhã eu vou trabalhar e vida que segue. Pronto. Nós estamos em que ano mesmo? 26, já se passou 2 anos. Perdi 42 quilos. Estou aqui. Sabe o que aconteceu com o negócio que estava aqui dentro do pâncreas? Eu não sei se ele foi junto com o peso-se embora. Mas sei que ele foi. Eu sei que ele foi-se embora. Ele não apareceu mais, não me incomodou mais. Você está diabético, foi outras coisas que disseram. Você é diabético, fechadinho, está pronto, está aqui o crucifixo. Eu disse, guarde. Guarde. Minha glicose hoje, meu amigo, dá 69. Tem hora que eu olhar assim e digo, rapaz, está baixo demais. Vou ver se eu como alguma coisa aqui para subir. A minha graça te basta. Foi a palavra que eu ouvi. É isso aqui. Então você tem autoridade sobre o seu corpo. Você tem autoridade sobre isso. Saúde divina é aquilo que a gente tem. Sabe que saúde divina? Abra aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas, o que ele sofreu é o que nos curou e que nos libertou. Não inviabilize isso aqui. Não aceite a doença que você está pegando isso aqui e jogando no lixo. Não inviabilize o que está escrito.
Faça com que isso aqui que está escrito se torne realidade. Mente. Abra aqui para mim, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do 4. 4 não, vai para o 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Vai para o 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que eu penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Vai para o 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deixa eu pegar aqui um negócio. Vou lendo essa versão aqui. Pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Você tem autoridade sobre a sua mente, para não deixar com que ela transforme o que está escrito aqui numa fortaleza e num sofisma dentro de você, que vai anular todo esse conhecimento. Ler a palavra devia ser mais do que uma obrigação para o crente. Fundamentar aquilo que está escrito dentro do coração. Enraizar. Sofismas, ideias, elas quando vêm devagarzinho entrando, e esse mundo hoje, esse século que nós vivemos, ele está trabalhando justamente nisso, na normalização de pequenas ideias que não são o que está escrito e vão entrando devagarzinho na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, e vão fazendo com que essas coisas vá se tornando cada vez mais normal. E você passa a aceitar isso como normal. E daqui a pouco você pensa que não, você está fazendo da mesma coisa e se achando é normal. E isso vai destruindo o que está escrito. Satanás, não se engane, ele trabalha na mente, lançando essas ideias. Se você não souber colocar na sua mente essas travas e fortalecer isso, usando o capacete, que a palavra fala, para proteger a mente dessas ideias, exercendo a sua autoridade em conhecimento, para evitar que você se torne mais um no mundo e não sendo o do mundo. Eu não me dobro a qualquer coisa. Muitas vezes eu sou visto como chato e arrogante. Estou nem aí. Mas eu não me dobro para qualquer palavra, qualquer coisa que chega. Eu não aceito qualquer afirmação. Eu não aceito qualquer conversa. Lá no meu trabalho, os caras dizem assim: bicho, tu é difícil demais de lidar. Eu digo: sou mesmo. Me prove por que tem que ser assim. Hoje eu tive uma discussão, teve uma reunião lá com a gente, sobre determinados assuntos de projeto. Vieram 5.
para discutir. Está errado, não sei o quê. Por que isso aqui? E por que não é assim? Aí quando eu dizia, por que não é assim, aí parava e olhava. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque muita gente não vai entender o que era, mas a gente estava discutindo sobre um projeto de engenharia, de um serviço que a gente está fazendo lá no emissário, no PIA do emissário. Eu disse, eu quero isso aqui, ó. Você está entendendo? Você tem que mudar e colocar isso. Você colocar isso, não vai cair. Agora, se você não colocar, vai cair. Se cair, o problema é seu. Entendeu agora? Ele disse, não, mas não vai. Eu digo, você garante? Mas o projeto está dizendo, o projeto é um papel escrito por um homem como pode errar como eu e você. E você está errado, eu estou lhe mostrando. Não tenha medo de dizer que os outros estão errados, não. Tenha medo de dizer não, você está errado. Eu já fui confrontado, já disseram para mim, você está errado, Luciano. Eu digo, me prove. E o cara provou, ele disse, não, realmente eu estou. Mente da gente tem que estar fortalecida no que a palavra diz. Não seja um crente papagaio, não, que só faz repetir o que os outros pregam. Você sabia que a igreja hoje, ela é uma igreja cheia de papagaio? A igreja hoje, ela vive nesse meio sozinho, sabe por quê? De papagaio. O cara vive repetindo. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu sou rico, eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu digo, é? O que a Bíblia diz que tu tem? Ah, diz que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Aonde? Me mostra aí. Me prove. Mas na hora do provar, é que eu vejo o negócio começar a perder as bases. Eu digo, quer discutir, velho? Vamos discutir. Vamos para frente. Porque você precisa ter, sabe o quê? É conhecimento, base. Você acha que Jesus Cristo, com todo o poder que ele tinha, com toda a autoridade que ele tinha, em algum momento, ele deixou de ler? O que ele fazia com 12 anos de idade dentro do sinédrio lá? Ele lia as Escrituras. Lia as Escrituras. A palavra diz que ele crescia em tamanho, estatura e conhecimento. Ele repetia várias vezes aquela leitura. E a última dele disse que ele leu tudo que estava escrito no livro de Isaías e disse, hoje se cumpre o que está escrito. Além da autoridade, ele tinha conhecimento. E por que o crente não tem? Está onde? Para encerrar, vou deixar uma frasinha para você. Foi em 2018. Não. Vou voltar aqui que eu sou péssimo com data. Cara, foi algum tempo lá atrás. Eu não lembro de cabeça não a data certa. A gente estava começando um ponto de pregação. E uma vez ligaram. Olha, a irmã está possuída. Tem um demônio nela. Eu disse, sim, e daí? Expulse. Ah, irmã, vem aqui. Eu digo, oxi. Eu digo, peraí, vou lá. Chegou, fui eu e Valquíria para lá, que chegou lá, a gente fez um culto na casa, quando terminou o culto, ela lá possuída ainda, eu digo, ainda? Peraí. Aí foi para lá, um foi outro, balaram para cá, e nada, eu digo, bicho. Eu fiquei olhando assim, eu disse, rapaz, isso aqui está parecendo a reunião da Universal, está tu fazendo a festa aqui dentro de demônio. Chegue e fale, Satanás, saia em nome de Jesus, acabou a conversa, ponto. Não se entrevista, demônio. Não se bate papo com ele. Ou você chega e fala, saia fora, acabou. Mistinho, tu lembra quando tu estava ministrando aqui, uma vez chegou uma pessoa aqui que começou a ficar, o que é que você fez? Só fez botar a mão, saia. E foi-se embora, acabou o problema. O Mistinho não voltou para ficar. E aí? CPF? Vamos bater um papo aqui, fazer um podcast, nós dois? Não é isso não, cara. Isso não existe não.
Pega os exemplos de Jesus Cristo. Pouca conversa e mais ação. Demoniado de Gadarena. Foi o que ele fez. Ninguém conseguia deter o homem, nem corrente prendia. Ele chegou lá, desceu, e quando o cara veio de lá para cá, ele disse, saia. Quando chegaram, que ele viram quem era, que ele disse, sai, em nome de Jesus, que ele que olharam aqui, saia. Os olharam, eu sei quem tu és, não lança naquela mandilha de porcos. Aí ele, vá. Lançou tudinho, de lá ele jogou no abismo. Eles sabiam quem era Jesus Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa a você, se chegar um endemoniado perto de você, ele vai olhar para você e vai dizer o quê? Eu sei quem tu é? Ou vai dizer, quem é tu? Hein? Ele vai dizer, eu sei quem tu és. Ou ele vai dizer, quem é tu? Vou dizer uma coisa a vocês, sabe? Eu durante muitos anos tive uma parceria assim com Satanás. Assim. Eu sei quem ele é. E eu tenho plena certeza que ele sabe muito bem quem eu sou. Eu sou. Eu sou. Não é prepotência nem arrogância, não. Porque eu posso falar hoje isso. Porque da onde eu vim e o que eu vivi, ninguém queira saber não, tá? Mas hoje eu posso falar. Eu sou. Não tenho o menor medo de dizer isso. Eu tenho conhecimento da autoridade que eu tenho, do nome que eu carrego, do sangue que eu tenho. O diabo, não adianta você achar que Jesus Cristo vai vir expulsar o diabo que está na sua casa não, viu? Marido, não pense você que você vai expulsar o diabo que está no meio de você e da sua mulher, não. Você está pensando que Jesus Cristo vai vir dizer saia, ou vai vir o pastor? Não, quem tem que expulsar é você. Se você deixou entrar, tire. Eu acho que Jesus Cristo deve olhar e dizer assim, homem, se você não deixou entrar, agora tire. Você não abriu a brecha? Resolva. Eu não avisei que o diabo está ao seu derredor, rugindo, só procurando uma brecha para entrar? Quem foi que deu essa brecha? Eu ou você? Não foi você? Então tire agora. Resolva. O que está faltando, sabe o que é? É o crente deixar de ser mané, mimi, menino amarelo, que não aguenta um não, que diz eu tenho autoridade, mas não tem, que é frouxo, medroso, ele chegar e dizer, eu digo, peraí, quem vai sair é você, exerça aquilo que você tem, pega a Bíblia e vá ler e saber aquilo que está escrito, é você que ele está falando ali. Todos esses versículos que eu estava lendo aqui, todos eles se referenciam a você, a mim, a você, a nós. Autoridade é posição. Tome essa posição. Tenha entendimento de quem você é. Não jogue fora nem inviabilize tudo que Cristo fez por você. Não faça isso valer a pena. Ele morreu por cada um de nós. Faça com que isso vale a pena. Faça isso valer a pena. Cada matéria que era quando era antes de se entregar a Jesus Cristo, depois que você entregou, você sabe quem você é. Mas pense na matéria ruim que era antes. Amém? Eu gosto de tratar desses assuntos. Eu gosto de falar sobre isso. Autoridade, poder. Ou você tem, sabendo quem você é, ou você não tem. Ou você tem, sabendo quem você é, ou você não tem. Amém? Quem aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Grupo de louvor. Tem alguém aqui que ainda não aceitou, não fez dele o Senhor e Salvador da sua vida? Que ainda tinha uma união com Jesus Cristo e por algum motivo, alguma coisa, se afastou desses caminhos, se desviou deles? Se tiver, vem aqui para a gente orar. Olhe, eu costumo muito dizer o seguinte, eu uso muito um exemplo de Pedro e João.
a passagem que fala da porta de Formosa. Todo dia pegava aquele cara. Vocês sabem dessa história, né? O cara era um manco, aleijado. Pegavam ele, a igreja, viu? Não era ímpio, não, era a igreja. A igreja pegava ele, botava ele na porta do templo. Fica aí pedindo esmola. E assim embora. Quando terminava tudinho, ia lá, pegava ele, levava e ia-se embora. Deixava lá no canto dele. Todas as vezes era assim. Ele já ficava ali, aqui, ó, só olhando assim para a cara do povo, dizendo quem vai dar dinheiro, quem vai dar dinheiro, quem vai me dar dinheiro. Aí de longe ele via Pedro e João, lá vem os dois. Ele olhou para Pedro, olhou para João e disse: esse daí vai me dar dinheiro. Ele chegou, Pedro e João chegaram e disseram o quê? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que foi que ele deu a ele? Vida. Vida. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Quando você vem para Jesus Cristo, entrega a sua vida e deixa Ele ser o da sua vida, você passa a ter vida. Antes você só sobrevive. Agora você tem vida. Amém? Alguém está com alguma enfermidade, alguma dor, algum mal-estar, qualquer coisa que seja, eu lhe garanto que essa ministração de hoje curou até o que você não tem. Porque quando você pensar que vai ter, já vai sair. Amém? Gente, muito obrigado. E que a palavra que a gente traz, elas fiquem firmes no coração de vocês mais e mais. A intenção da gente, quando a gente vem para ensinar, é ensinar o que a palavra fala realmente, o que ela diz realmente. Eu gosto de ver uma igreja forte, eu gosto de ver uma igreja que encara as coisas de frente e que sabe quem ela é. É o mais importante. Amém?